Olá pessoal, aqui é a Alessandra e estamos iniciando a nossa 7ª reunião de casais. O título, Aliança. Entendendo que devemos em nossa vida construir um alicerce firmado em Cristo e que a família é um projeto de Deus e que através da queda do homem o pecado nos contaminou e nos fez pecadores e como consequência nos tornamos egoístas, individualistas, soberbos, independentes, entre muitas outras coisas, para que fosse freada a iniquidade que habita em nós, Deus enviou seu Filho para morrer pelos nossos pecados, para nos libertar e para passarmos a andar nos passos do nosso Salvador. Quando somos encontrados por Jesus Cristo, uma nova vida começa a crescer dentro de nós e sabemos que essa vida cresce através da palavra de Deus. Do ouvir e praticar, aprender e andar, ler e meditar, obedecer e prosseguir. E a partir disso, nós vamos falar sobre a aliança. O que a Bíblia fala sobre termos uma aliança com o Senhor. O que é uma aliança? O que uma aliança significa para você? Isso são perguntas importantes que a gente deve fazer. Na Bíblia, Deus fez uma aliança com o povo de Israel para serem o seu povo escolhido, separado e especial. Israel obedeceria a Deus e ele cuidaria da nação. Quando Deus faz uma aliança, ele sempre cumpre sua parte. Quando Jesus veio, Deus estabeleceu uma nova aliança. Quem crer em Jesus como seu Salvador é adotado como filho de Deus e Deus estará com ele sempre. Essa nova aliança completou a primeira aliança. Agora, todos temos acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. A aliança de Deus conosco é uma expressão fundamental da vida cristã. Como todo pacto, a aliança acontece por meio de uma entrega mútua, de um acordo de ambas as partes. Deus nos escolhe como seus filhos e promete abençoar nossas vidas em toda a plenitude. A aliança é um pacto, direito e deveres feitos entre duas partes e de comum acordo, de forma voluntária, que depois de feito são inquebráveis. Em Gálatas 3,15 diz: Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Ninguém a revoga. Uma aliança requer perseverança das partes no cumprimento dos seus deveres, para que os direitos sejam continuamente alcançados. Se os deveres deixarem de ser cumpridos, a aliança é quebrada e cessam os benefícios. Se conhecendo a verdade, pecamos deliberadamente, quebramos a aliança e perdemos nossa intimidade com o Senhor. Mas, se nos santificarmos pelo constante exercício da fé em amor, nos mantemos em comunhão e somos automaticamente alcançados pelo benefício da aliança. Em Hebreus 9,15 diz: E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Em 1 Coríntios 11:25 diz: Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso, sempre que o beberem, em memória de mim. Quando estamos vivendo uma vida íntima com Deus, nos tornamos mais parecidos com Ele. Consequentemente, vamos nos tornando capacitados para cumprir de forma crescente nossa parte na aliança com Ele e com o meu cônjuge. Porque Ele é fiel, Ele nos leva a prosseguir, Ele nos transforma. Mas o contrário também é verdadeiro. Não ter uma vida íntima com Deus nos torna uma barreira para essa aliança. Sem fidelidade e dependência, a aliança se torna apenas palavras e uma evidência da nossa falta de compromisso com Deus e, consequentemente, com o cônjuge. Quando Deus nos criou, Ele nos criou sua imagem e semelhança. Desde a eternidade Ele vive família. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Um amando o outro e tendo comunhão e relacionamento um com o outro, em perfeita cumplicidade. O homem é criado a partir desse princípio. Fomos criados para se relacionar, ter comunhão um com o outro.
Quando entra o pecado, começamos a escolher deliberadamente nos desconectar dessa fonte do amor e andar segundo o que achamos que é bom. Como fomos feitos dessa fonte do amor, como resolver isso agora? O nosso vazio só pode ser preenchido pelo Criador. Ele sabe o que precisamos. Na verdade, costumo dizer que Ele é o tamanho do meu vazio. O pecado nos separa, nos faz sentir abandonados, nos faz incompletos. Imagine um jardim sem o jardineiro. As plantas, árvores, começam a crescer desordenadas. Esse jardim, em poucos meses, se transforma em um matagal. Sem o jardineiro para aparar e cuidar, aquilo que era belo vai sendo atacado pelas ervas daninhas e cresce de forma desordenada e às vezes até morre. É assim a nossa vida sem Deus, a fonte do amor. Aquilo que era um gostar pode virar uma idolatria. Aquilo que era uma amizade pode se tornar uma dependência emocional. A aliança de Deus é primeiramente com você. Quando Ele agir na sua vida e você obedecê-lo, suas perspectivas vão mudar, seu olhar vai mudar, suas atitudes vão mudar. Uma vida de aliança reconhece Jesus como seu Salvador. Invista tempo em oração, na palavra de Deus, não só lendo, mas meditando, considerando e consultando o Senhor para cada decisão. Esteja perto de casais que priorizam a vontade do Pai. Honre sua aliança, sendo obediente ao Senhor. Você colherá frutos eternos. Até a próxima reunião. Que você possa meditar em tudo isso que foi falado e considerar diante do Senhor o caminho que você deve trilhar.